Marcos capítulo 15, do 16 ao 41. Diz assim: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores, os que passaram lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombaram dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns do que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, como alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres tinham subido com ele para Jerusalém e também estavam ali. Queridos, esse texto é muito interessante, porque nós estudamos aqui e vemos numa sequência de Jesus no Getsêmani. Depois Jesus foi preso, foi para o Sinédrio, depois houve a negação de Pedro. Depois nós vemos na semana passada Jesus diante de Pilatos. E aqui é uma continuação. E eu quero, nessa noite aqui, meus queridos, aprender alguma coisa com vocês. Aqui logo no verso 16, fala do palácio, soldados levaram Jesus para lá, para o pretório, que era a guarda do rei. E a gente vê aqui o seguinte: Pilatos, que estava conduzindo, entrega Jesus para ser crucificado. Jesus para ser crucificado. Embora Pilatos olhasse para Jesus e tivesse uma certeza enorme de que Jesus era inocente,
de que Jesus não era culpado, o que ele faz? Ele cede à pressão da multidão, e o que ele faz? Sucumbe. Ele se perde e entrega Jesus para ser crucificado. Interessante que quantas autoridades, quantas pessoas, quantas empresas, quantos nomes nós conhecemos de pessoas que sucumbem às pressões. A pressão para a propina, a pressão para uma conquista fácil, uma pressão política. Aqui vemos o Pilatos cedendo à pressão. Cedendo à pressão. E eu vejo aqui 4 razões que levaram Jesus para ser crucificado. Foi o clamor, o pedido, a vontade e a pressão da multidão. Então, Pilatos não aguenta e cede à pressão, o clamor, o pedido, a pressão da multidão e entrega Jesus para ser crucificado. Os soldados, que lemos no verso 16, eles acusaram, escarneceram de Jesus de uma forma vil. Veja bem, toda aquela tropa que estava lá na guarda pretoriana, eles escarneceram de Jesus em relação às 2 principais acusações que Jesus estava ali. Eram outras, mas as 2 principais que eles estavam escarnecendo de Jesus eram as seguintes. A primeira, que eles estavam escarnecendo de Jesus, de que ele se fazia rei. Então os soldados, e você sabe, né, gente, não está aquele monte de gente ali, aquela muvuca, sempre tem um cara que se acha e quer falar mais do que o outro, sabe aquele cara que se acha fortão, outro que se acha muito macho, outro se acha engraçadinho, outro petulante, outro que não tem piedade. Todo ambiente é assim. Imagina no meio de uma multidão de oficiais ali da guarda. Imagina a zombaria que não estava. Então a primeira acusação foi de que ele se fazia rei. Ele se fazia rei. E a segunda acusação era uma acusação religiosa, de que ele se fazia filho de Deus. Então os 2 principais motivos de eles acusarem Jesus era a acusação política e a acusação religiosa. Então, acusado de sedição contra o rei e blasfêmia contra Deus. Se era política e se era religiosa, então ele estava sedição contra o rei e blasfemando contra Deus. E a zombaria continua. Zombaram dele como rei. Olha aqui, como foi então? Eu vou dar alguns detalhes aqui da espécie de zombaria, de escarnecimento que eles estavam fazendo com Jesus. Quando eles zombam Jesus como rei, o que eles fazem? Logo no início do texto nos fala, um manto de púrpura, coroas de espinhos. Está aqui logo no verso 17. Eles colocam uma túnica, um manto de uma vestimenta de púrpura e coroas de espinho na cabeça de Jesus. Com isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam ridicularizando Jesus como rei. Ridicularizando. Aí está aí, é coroa, só que é uma coroa de espinho. E colocam uma púrpura aqui, aquele vermelho, meio lilás, o púrpura. Não é que é muito conhecido, a gente vê em filmes, por exemplo, Tropa Romana, aquele, com certeza não era uma púrpura nova, não era nada disso, mas era para ridicularizar Jesus. E quanto mais ridículo seria, melhor na intenção deles, para zombar do nosso Cristo. Muitas pessoas ainda zombam de Jesus, não é com uma púrpura, não é com uma coroa de espinhos, mas ridicularizam Jesus com a sua vida, com as suas palavras, com a sua negligência. Agora, eles quando zombam de Jesus como filho de Deus, o que eles fazem? Vamos lá, o texto está falando, diz aqui, batia na cabeça de Jesus e cuspia nele.
Jesus estava já com uma coroa de espinhos, porque ele estava sendo ridicularizado como rei, e agora eles batem em Jesus, na cabeça dele, e cospem nele, e agora eles estão zombando de Jesus como filho de Deus. Ainda mais, além de cuspir, além de se bater, eles fizeram o seguinte: eles se ajoelharam e estavam ajoelhando e dizendo que estava adorando o rei e o Deus. Olha a forma de zombaria que eles estavam fazendo com Jesus. Eu vejo uma coisa aqui claramente, meus queridos. O homem é completamente depravado. A natureza humana, o nosso coração, a natureza é assim, ela é tendenciosa a fazer aquilo que não agrada a Deus. Aqui eles estavam escarnecendo o Deus, zombando, escarnecendo, fazendo o que estava adorando, mas na verdade estava escarnecendo de Jesus. Escarnecendo de Jesus. E se tem um ponto que nós conhecemos na história, não é? É a depravação total. O homem é totalmente depravado e carece da graça de Deus. E outra coisa que nessa reação dos soldados, essa reação toda, esse carnaval que eles estavam fazendo com Jesus aqui, eu vejo um sadismo, vamos dizer, um sadismo animalesco. O que é, Gilson? O que é sadismo? Eu procurei saber o que é. Sadismo é prazer com a dor alheia. Então, eles estavam ali, eles não estavam sentindo pena de Jesus. Eles não estavam se condoendo com Jesus. O seu sofrimento, olha, veja bem, Jesus já estava sem dormir, uma noite sem dormir, apanhou, foi a noite inteira insultado. Talvez poderia haver ali um soldado que estivesse com pena de Jesus. Não, eles estavam com sadismos, tendo prazer com a dor de Jesus. Tendo prazer com a dor de Jesus. É triste isso, irmãos. Prazer em ver o outro sofrer. O crente verdadeiro, o que não se assemelha a estes soldados, qual é a atitude dele? Ele tem alegria em ver o outro feliz. Não pode ter alegria em outro sofrer, não é? Mas ele fica feliz em o outro estar bem, em o outro estar prosperando. E aqui eu vejo exatamente esse sadismo, o prazer com a dor de Jesus. Mas mesmo com tudo isso, irmãos, com esse sadismo, com essa maldade tremenda no coração, eu vejo que, primeiro, tudo estava cumprindo segundo as Escrituras. Então, por mais que eles foram sádicos, por mais que eles foram ruins, eu percebo as Escrituras cumprindo cabalmente com Jesus. Por quê? Vamos entender isso aqui. Tudo que estava ocorrendo ali, já havia até Isaías profetizado. A gente já sabia. E segundo, irmão, segunda coisa que eu aprendo. Primeiro, estava acontecendo de acordo com as Escrituras. Nada estava nos mínimos detalhes. Nada fora. Tudo certo. Tudo no controle. Agora, a segunda coisa que eu percebo nisso aqui, é que como são firmes os propósitos de Jesus. Entenderam? Jesus sofrendo, desce daí, cuspia nele, batia na coroa de espinha que ele encravava no seu couro cabeludo, e Jesus ali, firme, resoluto no seu propósito. Como são firmes os propósitos de Jesus? Além da firmeza de propósito de Jesus, eu percebo aqui o seguinte: ele foi como ovelha muda para o matadouro e fez isso sem abrir a boca, sem reclamar.
Muitos prisioneiros a gente vai entrevistar, você vai na cadeia hoje, eles reclamam da cadeia, reclamam da água, reclamam que está ruim, que está apertado, que está difícil, que o julgamento não foi honesto, né? Que o juiz deu uma sentença muito ruim, Jesus foi sentenciado, trocaram Jesus por Barrabás, mandaram a mensagem seguinte: crucifica Jesus, crucifica, faz o que então? Solte Barrabás. E Jesus permanece firme com o seu propósito, tudo sem reclamar, sem abrir a boca. E uma coisa que eu percebo, quando Jesus fala, ele fala na hora certa. E quando é preciso de calar, ele também se cala. Às vezes a gente fala quando deveria estar calado. Às vezes a gente precisa estar calado e a gente está Jesus soube a hora de falar, Jesus soube a hora de calar. Interessante isso aqui. E outra coisa que nós vemos, que seguir a agenda de Deus é ótimo. Fazer a vontade de Deus é maravilhoso. Jesus cumpriu uma agenda de Deus. Jesus cumpriu. Ele não desviou nem para a direita, nem para a esquerda, foi firme no propósito, não teve dificuldade em cumprir. Só que tem uma coisa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs: seguir a agenda de Deus muitas vezes vai trazer dor. Pedro seguiu uma agenda, Paulo seguiu uma agenda, os discípulos todos foram mortos, sofreram. Tiveram dificuldades. Paulo foi o quê? Decapitado. Pedro morreu numa cruz. E aqui eu percebo, meus queridos irmãos, que seguir essa agenda de Deus vai te trazer dor. Vai te trazer, às vezes, decepções. Mas uma coisa, eu tenho toda certeza. Seguir a agenda de Deus vai também trazer uma satisfação eterna. Uma satisfação eterna que o dinheiro deste mundo não pode comprar. Então Jesus sofreu, Jesus cumpriu uma agenda de Deus, mas Jesus tinha uma satisfação, olha bem, irmãos, a tal ponto dele chegar na cruz e dizer: está consumado. Olha para você ver o nível de satisfação de Jesus atender à vontade de Deus. Atender à vontade de Deus. Aqui no versos 21 e 23, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Nesses dois versos, 21 ao 23, Jesus já estava aqui com as suas forças esgotadas. Ele já não aguentava mais, sem dormir, apanhando, sendo insultado, e ele já estava extremamente esgotado, que as forças no limite. No limite. Aqui agora, o seu corpo já todo sangrando, não aguentando mais carregar a cruz, ele cai. Jesus cai. E os soldados obrigam Simão Cireneu a carregar a cruz. Carregar a cruz. Interessante, presta atenção. Simão carrega a cruz com Jesus. Se vocês voltarem ou na mesma página da sua Bíblia, você verá um outro Simão que precipitadamente, orgulhosamente, disse para Jesus: eu vou com você para a cruz. Não, Jesus, eu vou com você até a morte. Pedro bate no peito e fala que vai com Jesus até a morte, mas na hora de ir para o Calvário, não estava o Simão Pedro, mas estava o Simão Cireneu. Interessante isso aqui, Simão Cireneu não prometeu nada, não disse nada,
Não prometeu ajuda financeira? Não prometeu que te daria uma força na construção da sua casa? Mas interessante que às vezes pensamos que aquele que promete vai nos ajudar. E você cria uma expectativa, você fala, meu Deus, aquele irmão disse que vai me ajudar no meu empreendimento, na minha obra, e você fica todo feliz e alegre. O que acontece? Ele não aparece. Nunca aparece. E aparece um Simão Cireneu, que você talvez nunca tenha visto. Chega lá e fala, eu vou te ajudar. Interessante isso aqui. Mas aquele que te prometeu, aquele que falou que ia te socorrer, nada fez. Quem muito fala, pouco faz. Quem muito bate na língua, né? Vou te ajudar, eu vou ajudar os pobres, eu vou levantar isso, eu vou te ajudar. Meu amigo, conte comigo. Você fala, qual dia? Não, eu não sei qual dia. Não me dá uma data, também não sei. Aí o Simão Cireneu aparece, você está no momento de angústia sobre a cruz. Ele fala, está aqui, eu estou contigo. Será que nós podemos contar com Simão Cireneus? Com Simão Cireneus para ajudar a carregar a cruz, para vencer os desafios. Isso aqui me encanta, porque quem muito fala, pouco faz. Quem muito se exalta, pouco se humilha. E Simão Cireneu vai para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e lá ele encontra o Cordeiro. Ele encontra Jesus. Talvez ele tenha ido para a festa da Páscoa matar um cordeiro, mas lá ele encontra o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que coisa mais linda, meus irmãos. Que coisa linda. Os filhos dele, Alexandre e Rufo, que o texto disse, são convertidos. Você fala, Simão Cireneu foi obrigado, Simão Cireneu, essa ajuda também é dispensável. Não, preste atenção no exemplo. Olha aqui, os filhos Alexandre e Rufus são convertidos, sua vida é transformada. Olha bem, a esposa de Simão Cireneu torna-se mãe do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 16, versículo 13. Irmãos, e toda a casa de Simão Cireneu foi alcançada pela verdade da cruz. Será que foi obrigado, Simão Cireneu? Simão Cireneu estava no lugar certo, na hora certa, com a família certa, para fazer a obra de Deus. Eu me encanto com isso. O encanto, a família foi alcançada de tal forma que a mãe dele foi considerada, a esposa dele, considerada como mãe do apóstolo Paulo. Eu não tenho tempo para ler, mas Romanos 16, 13 atesta isso. Então o Simão Cireneu, ele é muito importante. O Simão Cireneu às vezes não é conhecido. O Simão Cireneu ninguém sabe. Ele aparece na nossa vida, mas também desaparece. Porque a gente nem vê mais muitos detalhes de Simão Cireneu, até difícil de pesquisar. Mas o Simão Cireneu existe. E o Simão Cireneu, ele não é de muito falar. O Simão Cireneu é de muito fazer. Que nós possamos espelhar nesses dois exemplos. Os dois Simões. O Simão Pedro e o Simão Cireneu. E uma coisa eu falo aqui para vocês. Fazer a obra de Deus, fazer coisas por Jesus, é certeza de colher bons frutos. Aí você fala, eu estou perdendo tempo, eu deveria estar em casa fazendo outra coisa, eu deveria estar cortando um cabelo, deveria estar fazendo uma janta, deveria estar passando uma roupa. Não, você escolheu o lugar certo, está na hora certa e Deus está te abençoando, porque fazer coisas por Jesus é certeza de colher ótimos frutos. Que diga a família de Simão Cireneu. O Gólgota, conhecido como lugar da caveira. A gente já fala em caveira, a gente fala, meu Deus, né? Esse negócio de caveira não é... ninguém gosta, né? Negócio de caveira é uma coisa séria. E naquele tempo, irmãos, os condenados à morte,
não tinham direito de um sepultamento digno. E muitos eram deixados apodrecendo na cruz. E talvez esse seja o motivo de receber este nome, por causa da aparência da caveira ou por causa dos horrores que ali aconteciam, porque eram muitos horrores. Agora, eu vou entrar no verso 30 e 32, continuem com as suas Bíblias abertas, por favor. Vamos acompanhar aqui a última cartada de Satanás. Vamos ver o que ele apronta. A última cartada de Satanás, verso 30 ao 32. Olha aí o que diz. Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombaram dele, dizendo entre si: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o rei de Israel? Está zombando de novo, né? Aqui como Deus e como rei. Olha a zombaria lá do início, lembra da zombaria? Como rei, como Deus. De novo aqui a zombaria, ó. O Cristo, o rei de Israel, desça da cruz, cara. Você não é Deus? Você não é rei? Porque para que vejamos e creiamos. Entenderam aqui, irmãos? Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. Sempre. Na história toda do ministério de Jesus, no julgamento, no pretório, no sinédrio, na noite e até a véspera da morte, Satanás está tirando desviar Jesus da cruz. E agora ele saca a sua última cartada. A última cartada de Satanás é exatamente esses versos. Desce, se salvou os outros, não dá conta de salvar a si mesmo. Que Deus é você? Que Deus é você, Jesus? Satanás tentando, e aí o povo gritando para salvar a si mesmo, os sacerdotes, os escribas. Jesus, irmãos, se Jesus, eu escrevi aqui, se Jesus salvasse a si mesmo, não poderia salvar a nós. Se Jesus preocupasse em se agradar, se Jesus preocupasse com as suas, vamos dizer, como é que diz aí? Com as suas, vamos dizer, com as suas virtudes, preocupar-se em não ser blasfemado, preocupar-se com o seu caráter, preocupar-se com o seu nome, não é? Ele desceria da cruz e nós desceríamos ao inferno. Mas como Jesus, se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Amém, meus queridos irmãos? Eu vou ler mais uma vez, porque eu achei tão bonito isso aqui. Se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Estava muito próximo, a cartada de Satanás estava sendo dada, mas Jesus estava cada vez mais vencendo na cruz, vencendo o último obstáculo, Jesus ali mantendo firme o seu propósito. Isso me encanta. Oh meu Deus, no verso 33, e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. A penúltima praga do Egito, antes da morte do Cordeiro Pascual, foram 3 dias de trevas. Foram 3 dias. Agora, antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ser imolado na cruz, houve 3 horas de trevas na terra. Gente, foram escuridão. Como diz no interior do Goiás, breu total. O breu. Isso aqui, irmãos, a escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado.
O julgamento de Deus aqui sobre o nosso pecado, o nosso coração de trevas, o nosso coração de impureza. Deus estava julgando o nosso pecado, mas a ira estava consumindo quem? A ira estava consumindo o coração de Jesus. O meu pecado, o seu pecado, você da internet, todos nós, a ira sendo consumindo o coração de Jesus. Jesus, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, isolado, só. E aqui, irmãos, interessante que neste dia, o inferno veio até o Calvário neste dia, e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores no nosso lugar. Jesus descendo no mais baixo nível, na mais intensa dor, no sofrimento mais alarmante da sua vida, para nos salvar. E no verso 34 ao 36, ele dá um grito. O desamparo, olha aqui, irmãos, Jesus foi desamparado pelo povo, pelos líderes, pelos ladrões, e agora, Jesus desamparado pelo próprio Pai. Jesus desamparado pelo próprio Pai. Olha lá o verso 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Foi um grito, eu estou gritando aqui para acompanhar o raciocínio. Jesus sofre isolamento, desamparado primeiramente pela multidão, depois pelos líderes que deveriam cumprir a lei. Os líderes deveriam zelar pelo reino de Deus. Os líderes deveriam ser pessoas amáveis. Os líderes deveriam ser pessoas honestas, dignas, sensatas, boas, conduzir o povo. Mas foi desamparado. Agora um dos ladrões fala: Jesus, você não é o cara? Desce daí e salva-nos. Aí depois, por último, o pior de todos os sofrimentos: ser desamparado pelo Pai. Meu Deus. Interessante que o sol não aguenta ver a cena. O sol não suporta. O sol esconde, perde o seu brilho, e o dia vira noite. Aquilo que era brilhante agora viram trevas. Porque o sol não suporta. E ali na cruz, Jesus sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que ele antecipadamente começa a sentir no jardim do Getsemane, agora Jesus sente na cruz. O sofrimento, ele sorvendo toda a ira de Deus, toda a ira de Deus contra o meu pecado. Toda a ira de Deus contra o seu pecado, sendo expiados em Jesus. E nos versos 37 ao 41, eu vejo que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. 9 da manhã. Meio-dia, às 3 da tarde, houve trevas. No horário do sol mais intenso, do maior brilho do sol, o sol se esconde. A morte de Jesus é o fato mais importante do cristianismo. A morte de Jesus é o fato mais importante do cristianismo. A morte de Jesus, a morte do Cordeiro, apagava o pecado do povo. Temporariamente. A morte de Jesus apagou o nosso pecado para todo sempre. Então a morte de Jesus é a redenção da nossa vida. A ressurreição autêntica, ela é vinculada, mas a morte de Jesus é o maior e o mais importante fato do cristianismo. O maior símbolo do cristianismo é uma cruz.
O emblema cristão é uma cruz. É um dos símbolos mais conhecidos dos 4 cantos da terra. A cruz de Cristo. Ele morreu. A cruz fala de sofrimento, de intensa luta, de intensa dor, de desamparo, de desespero e de perda aparente. Mas ele sofre para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar encontro com Deus. E no brado do verso 37, os irmãos estão com a Bíblia, por favor, olhem. Mas Jesus, com alto brado, expirou. O último suspiro. Está consumada a obra da redenção. Ao custo de sua infinita agonia, estava agora esmagado a cabeça da serpente. Estava esmagado a cabeça da serpente e dizendo: eu pisei na cabeça da serpente, agora eu compro vocês para Deus. Eu agora tenho legitimidade. Eu me alegro com essas palavras, irmãos. Porque muita gente começa os seus planos e não conclui. Muita gente começa uma faculdade e não termina. Muita gente começa um emprego e para. Jesus foi até a cruz, num momento de muita angústia, e disse: está consumado. Deu um brado e expirou. Jesus pisou a cabeça da serpente. Jesus pisa, esmaga a cabeça da serpente ao custo da sua intensa agonia. Ele não morreu como Marte. Pedro morreu como Marte. Paulo morreu como Marte. Justino Marte. Muitos outros pais da igreja, pré-reformadores, reformadores, crentes de hoje, morrem como Marte. Jesus não morreu como Marte. Jesus se entregou. Ele se entregou. Ele não morreu porque foi confrontado ao ponto de não ter mais escapatória. Não, ele foi para a cruz resoluto, cabeça erguida, sabendo que estava pisando na cabeça da serpente e estava nos comprando para Deus. Jesus morre como um vencedor. Jesus morre como cordeiro e levanta como leão, como um vencedor para a igreja do Senhor. E nós hoje cristãos, do emblema do cristianismo, do maior fato do cristianismo, estamos hoje na igreja Batista das Nações em Braslândia, para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para todos sempre. Para terminar e começar a concluir, o véu do santuário rasgou, o verso de número 38, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Jesus aqui sofre, é resoluto, é perseguido, é abandonado pelo próprio Pai. Mas aqui eu entendo o seguinte: Jesus abriu um novo e um vivo caminho para Deus. Ele está dizendo: agora é uma nova vida para vocês. Aonde você estiver, lá em Braslândia, lá em Brasília, lá no Goiás, lá no Nordeste, lá nos States, eu estou abrindo um novo caminho para vocês. Uma nova vida, uma nova história, um novo capítulo na história de vocês. E agora Jesus estava dizendo: eu estou abolindo o sistema de ritos e de sacrifícios. Ninguém vai vir mais para Jerusalém sacrificar cordeiro, porque eu, cordeiro, estou morrendo por vocês. Agora não precisa mais guarda de sábado. Agora não precisa mais guarda dietária, carne de porco, não come, eu não sei o que. Eu estou abolindo o dia, lua disso, lua daquilo. Agora é uma nova história, um novo caminho. Agora é o meu evangelho. E vocês serão as minhas testemunhas. Vão dizer isso daqui 2000 anos. E eu quero que vocês sejam firmes, resolutos, sólidos na vossa fé. Aí, o verso 39, diz assim: quando o centurião estava de frente de Jesus, ouviu o seu brado, está consumado, e viu como ele morreu, disse:
realmente esse homem era filho de Deus. Então aqui eu vejo o reconhecimento do centurião romano, que era responsável por 100 homens da guarda pretoriana. Ao ouvir as palavras de Jesus, teve o seu coração tocado e reconheceu que ele era filho de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nossos corações são tocados, a gente sente energia na alma, a gente sente refrigério, a gente sente paz. E há conversão. Com o brado de Jesus, a conversão, com o brado de Jesus, nós vemos que as pessoas reconhecem que ele é filho de Deus. Aí nós vemos no 40 e o 41, algumas mulheres estavam vendo de longe. Nós vemos aqui o testemunho das mulheres. Testemunho. Enquanto os discípulos, cadê os discípulos? Só estava João. João ainda ficou ali por perto. As mulheres estavam lá, admirando o drama do Calvário. As mulheres atentas, as mulheres firmes. Falando de mulheres, a maioria mulheres aqui, firmes, atentas no seu propósito. As mulheres observavam e davam testemunho. Elas aqui demonstraram mais coragem, mais compromisso que aqueles que prometeram ir para a prisão e com a morte com Jesus. Entenderam? Uns prometem que vão, outros prometem também. As mulheres estavam com a boquinha fechadinha, sempre fazendo as coisas com Jesus. E estavam lá, até o último suspiro de Jesus. Elas estavam acompanhando de perto. Se fosse preciso, elas carregavam a cruz também. Eu não duvido isso. Eu não duvido. Elas carregariam a cruz. Elas também foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado e as primeiras a anunciar a sua ressurreição. Jesus falou assim: eu vou dar um gostinho para elas também. Já que elas ficaram até o último capítulo, elas estiveram comigo até o fim, eu vou deixar com que elas me vejam primeiro e que elas vão anunciar a ressurreição. Sejam mulheres valorosas que estão aqui, os homens de Deus, sejamos testemunha de Cristo. Anunciar a ressurreição, anunciar a morte, anunciar o ministério, anunciar o evangelho de Cristo a todas as nações dessa terra. Amém, meus queridos irmãos?